graduado em psiquiatra aqui da cidade. Doutor, nós temos um assunto bastante delicado para tratar hoje, que diz respeito aos últimos tempos, né? O ano de 2022 é um ano de eleições, é natural do brasileiro, né, ter lado e colocar suas preferências, né, afloradamente, mas a gente está vivendo um tempo diferente, né? A gente está vivendo um tempo que está saindo do controle. Qual é a análise, né, médica que o senhor faz desse período e dessas ações das pessoas? Então, em relação à questão macro mesmo, do ponto de vista bem macro, essa questão, como as pessoas estão se manifestando politicamente, no geral, é um movimento que já tem alguns anos, que é de todo mundo ocidental, né? Todo mundo do Ocidente para cá, tanto dos Estados Unidos, Europa, Brasil, está incluso num movimento amplo, né? Falar das causas disso, então acaba entrando num campo que não é exatamente o campo da medicina, do campo médico, né? A gente lida mais às vezes com as consequências disso do que com as causas disso. O médico ele trata, né? Ele cuida das pessoas, mas entender isso seria bom pra gente também, mas a gente mais tá ali ao lado do paciente às vezes, ou mesmo no processo de doença, no processo de terapia, a gente acaba ficando ao lado do paciente e auxiliando ele nesses momentos, né? Entender exatamente por que isso está acontecendo, a gente não consegue ainda estabelecer um motivo bem claro e tal, mas a gente observa que o mundo está mudando, isso é claro, né? Isso reflete nas pessoas em geral, na forma como elas lidam umas com as outras, né? Isso é claro. Observa. Talvez coisas que estivessem reprimidas dentro de cada um, ela contribui, né? E o fato de corrida eleitoral seja só um gatilho ou não? Não tem nada a ver? Não, sim, tem a ver. O caminho democrático que a gente está tomando é um caminho dessa polarização. Isso está claro. A gente sabe que as pessoas estão falando porque elas sentem aquilo, né? Isso está ficando evidente para a gente que lida com a subjetividade e a saúde mental das pessoas, né? Isso não é só um movimento que está sendo imposto por lideranças. Parte das pessoas elas estão colocando para fora porque elas são aquilo e elas estão se manifestando porque elas são aquilo. Se está sendo incentivado ou não em algum momento, a gente pode até questionar, mas muitas vezes elas realmente estão colocando para fora aquilo que elas pensam. Se isso está gerando mais problemas dentro de família, dentro do trabalho, não sei o quê, a gente pode até questionar. Mas o que é real, que as pessoas estão colocando para fora aquilo que elas sentem, e isso a gente está observando mais para fora. Mídia, redes sociais, influencia nisso ou não tem nada a ver? Influencia, sim, influencia, mas ainda assim é a pessoa colocando para fora e recebendo mais microfone, né? Então, de alguma forma, grupos se formam e se retroalimentam nessas ideias que viram ideias polarizadas, né? Então, são grupos se retroalimentando, né? A gente está vendo esse movimento acontecer, né? Então, é complicado, a gente reconhece que está complicado. Nós temos aí todos os dias, né, notícias de atos bastante violentos em nome de uma ideologia, né? Talvez uma doutrinação, né? Como lidar com isso? Porque, assim, por exemplo, nas famílias, se você tem uma pessoa que ela tem mais afinco naquela ideologia e um outro membro não concorda com esse extremo ou discorda daquela ideia, está gerando assim uma guerra, né, entre pares, né, entre amigos, entre famílias, né? A sociedade está bastante conturbada, está saindo um pouco até da questão do respeito. Essa raivosidade, ela tem como ser controlada? Eu não vejo que tenha como ser controlada, definitivamente não, porque a mídia, os microfones, as formas como as pessoas, a liberdade que foi dada para as pessoas se comunicarem entre si, né, isso não vai ter volta, não permite mais que haja um retrocesso em como as pessoas vão se manifestar.
Porém, eu vejo que coisas mais radicais do tipo atentados, violência, estão mais ligados ainda a questões pessoais de alguém que pessoalmente tem um problema ou está passando por um problema, ela incensa, ela polariza para aquilo, um problema que é outro dela. Né? Então a pessoa já é portadora de um problema, ela toma aquele assunto, no caso a política, como um assunto que ela vai descarregar um problema que é dela. Eu não consigo ainda colocar que é a política que está fazendo com que as pessoas fiquem violentas, é a polarização que faz. Eu não consigo colocar dessa forma, de forma técnica, científica. Eu não tenho elementos para fazer essa afirmação de que é a polarização que está fazendo com que as pessoas fiquem violentas. Não, muitas vezes você vê as pessoas violentas por motivos de briga conjugal, ou bebida alcoólica, bebe num bar e tal. Então eu vejo ainda outros elementos que colaboram muito mais para a violência do que só a questão política. Essa coisa de a necessidade de ter um líder para seguir, independente de quem, como seja esse líder, mas essa necessidade de ter alguém para seguir é um retrato da fragilidade social ou também vem de coisas internas que de repente a pessoa já tinha e precisava extravasar e de repente seguir um líder seja uma forma né, de tornar consentido alguma coisa que antes talvez não fosse. Aí são vários elementos que se imbricam nesse momento, veja bem. A gente volta a falar da questão quase antropológica do ser humano, de sua formação. Isso seria questão sociológica até. No passado, o ser humano se fiava nas questões tribais e religiosas. Você tinha um messianismo muito forte. Em um determinado momento, a família tomou um pouco mais à frente, então você tinha organizações familiares que davam o tema do desenvolvimento humano, e agora nós temos mais recentemente o Estado-nação muito presente na vida das pessoas, determinando a vida das pessoas. Então as pessoas hoje precisam do Estado por causa do benefício, precisam do Estado por causa da assistência à saúde, precisam do Estado por causa da segurança. Então o Estado-nação se tornou muito presente na vida das pessoas. E o líder desse Estado-nação, ele é assim, determinante para a vida das pessoas, ou pelo menos elas acreditam que são determinantes. E isso traz um peso, assim, porque as pessoas não querem aprofundar num assunto sobre o que elas mesmas, que vai ser consequência para elas, colocam, então eu vou só me fiar no líder e vou colocar tudo que eu preciso nele e vou acreditar que é ele que vai me fazer a diferença na minha vida. Então, em um determinado ponto, o Estado ele se tornou tão inchado na vida das pessoas que as pessoas passam a acreditar 100% que é o líder daquele Estado que vai fazer a diferença na vida delas. Né? Eu não sei exatamente de que forma isso deveria ser abordado para ser diferente disso, mas é a leitura que eu tenho feito ultimamente. E tudo deixa cicatriz, né? E como lidar com as cicatrizes, né? Como a gente está em período eleitoral e o objetivo dessa nossa conversa está muito voltado para esse momento latente na sociedade, mas isso vai passar. Dia 30 agora, acaba, e depois, né? Como tratar esses cacos, né? Como curar essas feridas? Veja bem, eu vejo muitas cicatrizes assim, sendo gerado, né? Eu perdi amigos por questão de se posicionar às vezes, nem muito enfático, mas às vezes uma frase ou outra, assim, as pessoas acabam se distanciando da gente. Sempre a palavra da gente procurar cuidar da nossa própria saúde mental e valorizar que o vínculo de estar ao lado de alguém, de estar ao lado da família, é sempre mais importante do que o vínculo de se fiar a um líder, quer seja político, quer seja de outra ordem. Né? Então, assim, o ser humano, como ele é social e precisa de pessoas próximas, a gente demanda amigos, demanda familiares próximos, a gente tem que sempre colocar na frente que são as pessoas que estão próximas da gente, são as coisas mais importantes que a gente tem. Né? E que às vezes se virar para essa pessoa, se voltar para essa pessoa e dar fazer um perdão, pedir desculpa, olha, vamos rever isso e tal. Mas dar esse braço a torcer faz muito bem para a saúde mental de cada um. Né? Então são elementos às vezes que a gente que é profissional, a gente sabe mais ou menos como falar, como lidar.
mas as pessoas não se fecham a isso, não estão sempre abertas a essa ideia espontaneamente, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente é um ser humano, nós somos sociais e precisamos um dos outros na questão da proximidade real, né? Do ser humano, do contato físico, social, a gente precisa um do outro. E a gente percebe que as pessoas, nesse afã, aumentou o índice de ansiosidade, né? E uma série de coisas que são patológicas mesmo, né? O senhor, como profissional, tem aumentado, por exemplo, a procura, né, de pessoas tentando controlar isso? Não, especificamente não. Tecnicamente eu não tenho identificado pessoas que têm vindo em consulta, vindo em atendimento para isso, né? Eu delimito dois campos, o campo da doença e o campo da angústia, né? Na angústia, sim, é evidente, é claro, seria até meio fugir do senso comum dizer que as pessoas não estão angustiadas em algum momento com isso. Mas no campo da doença ainda isso não está refletindo. Talvez se estivesse num momento de guerra mesmo, deflagrada, uma guerra assim de armas, a gente poderia estar nesse campo com estresse traumático e tudo mais. Mas esse campo ainda nós não atingimos ainda. Eu não estou vendo a doença mental sendo gerada por causa disso. Mas no campo da angústia você vê que as pessoas falam, comentam, né? Mas ainda está no colchão de que cada um consegue lidar, né? Tirando aqueles mais radicais que têm problema já antecipadamente, né? Que polarizam isso, eu ainda vejo que tem um colchão psicológico que cada um ainda tem conseguido lidar, né? Ou deixando de falar com a pessoa durante um tempo, dando um gelo, ou se distanciando, mas sabe que mais pra frente vai voltar a falar, né? Eu vejo muito um colchão psicológico em ação nesse momento. Bom, e a gente viu que isso não tem muita idade, né? A gente conversando com pessoas mais experientes, né? Idosos, ou conversando aí com os mais jovens, né? Até por questão, né, das minorias sociais, né? As redes sociais, elas enfatizaram muito essas questões das bandeiras de luta e tal. A gente percebe que tá muitos, o senhor disse que ainda não chegou numa guerra, mas a gente já ouviu o termo guerra civil aí na rua, e essa coisa porque o ser humano é muito competitivo, né? E de repente as sequelas que isso possa ter, é possível mensurar, é possível dizer se vão haver sequelas, que tipo de sequelas? Mensurar isso é muito difícil. Realmente, eu até, quando você havia entrado em contato comigo, eu até tentei procurar algum dado mais científico, realmente eu não consegui encontrar, né? O que eu vejo, eu não estou muito otimista com o caminho que as coisas estão tomando, né? Essa da iminência de uma guerra civil e tal. Faz tanto tempo que o Brasil não vê uma guerra civil, né? Mas eu deixo essa questão um pouquinho aberta. Eu não estou muito otimista com né, da polarização, mas eu também acho que isso não é um movimento exclusivo do Brasil. É um movimento, como eu falei no início, que é geral do mundo ocidental. As democracias estão sendo colocadas em questão, né? O que isso vai acontecer daqui a 5, 10 anos, eu deixo em aberto essa questão, porque realmente não tem elementos para dizer. Bom, doutor, para a gente encerrar, quais são aí os seus conselhos, né, para que as pessoas não cheguem no limite, né? O senhor disse que ainda existe um colchão, né? Para que as pessoas não ultrapassem, que não se torne doença, que essa angústia não evolua, né? Quais são os seus conselhos aí? Como eu já havia falado, nós somos seres humanos sociais, nós precisamos um do outro, precisamos do calor humano, precisamos do contato, né? Lógico que a gente não vai ficar procurando, mas aquela pessoa que discorda de mim, eu vou lá e vou mandar mensagem para ela, eu vou ficar provocando ela. Esse não é o momento disso, né? Saber que a gente precisa um do outro, que se a gente tiver com um momento ou outro, escolher um ou outro para conversar, não há problema nisso, né? Mas que isso não impeça que num futuro breve, onde o calor do debate político não esteja tão intenso, a gente possa retomar os contatos antigos, né, de pessoas que por algum momento a gente se desentendeu, procurar restabelecer contatos e estabelecer pontos de convergência, né? Porque nós precisamos um do outro, nós somos seres sociais, né? Então acho que é uma reflexão
reflexão de busca de procurar tolerância mesmo, né? Sem a tolerância a gente não vai ter saúde mental. Até porque não existem, né, proprietários de verdade alguma, né? Exatamente. Aquele que se levanta a bandeira da verdade, você já fica meio suspeito com ele. E as influências são tantas, né? São políticas, são religiosas, são sociais, são influências de massa, né? Ok. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a atenção. E que as pessoas sigam saudáveis aí, que elas procurem, né, diminuir um pouco, porque o senhor tocou num ponto interessante, né? A angústia. A angústia transforma, né? Ela faz a pessoa não pensar com coerência. Exatamente. Obrigada, doutor.